Queridos amigos, nunca nos cansaremos de lembrá-los que o inferno existe, que é real e eterno. Queremos colocar à sua disposição este outro testemunho que descreve os diferentes tipos de tortura que sofrem aqueles que têm a infelicidade de acabar no inferno. Este testemunho foi recebido por um jovem pintor, que achou melhor colocá-lo em imagens visuais. Você pode encontrar um vídeo dessas imagens em seu site, evencontrule.com. Deus o abençoe. Durante a oração, comecei a ranger os dentes contra a minha própria vontade e não conseguia parar. Naquele momento, a escritura de Mateus 25:30 passou pela minha mente. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali, haverá pranto e ranger de dentes. As palavras está quente. Saiu de meus lábios, e percebi que meu espírito estava passando pelos sofrimentos do inferno. Então, eu vi uma série de 4 imagens. Percebi que a mulher em uma dessas imagens era uma mulher com muitos pecados sexuais, e que o homem na outra imagem, era um homem que cometeu pecados com os lábios. Satanás rasgou a carne do espírito do homem, assou-a, e a desfrutou como alimento. Estes foram os espíritos que desembarcaram em uma ilha do inferno, e eu vi uma fábrica negra ao longe. Percebi que essas pessoas em breve sofrerão torturas do inferno lá. O Senhor disse: há tantas pessoas como eles que andam no caminho do inferno que são incontáveis agora. Essas pessoas estão seguindo o caminho do inferno sem qualquer consciência de que seu destino será o inferno. As pessoas tendem a pensar que o céu e o inferno são apenas um mundo conceitual de sonhos. Assim como o corpo físico e este mundo realmente existem, os espíritos existem, e os vários mundos do espírito também. O mundo espiritual é um mundo de realidade que realmente existe. O pensamento da mente e o coração do corpo são transferidos diretamente para o espírito. Assim, a dor do inferno é sentida como se fosse sentida fisicamente. Além disso, o espírito pode sentir as coisas, assim como o corpo físico pode, mas pode sentir as coisas de forma mais sensível e intensa. As alegrias do céu e as dores do inferno também podem ser sentidas com muito mais intensidade do que com um corpo físico. Aqueles que dizem que o céu e o inferno existem sem realmente acreditar, convivem com esse mal-entendido. No entanto, o céu e o inferno realmente existem. Inferno para assassino. Houve gritos de espíritos que estavam sendo cortados como pedaços de carne por todo lugar no mercado de carne humana. A carne estava sendo cortada e pendurada por todo lugar, e um demônio enorme com cara de besta segurava uma faca grande, colocava a carne da carne em cima da tábua de cortar, e cortava. Os pedaços de carne cortados gritavam de dor e imploravam para que suas vidas fossem poupadas. O primeiro assassino na Bíblia foi Caim. O motivo de seu ato foi ciúme e inveja. Inferno de ciúme e inveja. Satanás jogou as pessoas no inferno, uma a uma, sobre o penhasco que se conectava ao andar de baixo, e as deslizou sobre o fluido secretado pelas paredes como toboáguas. As pessoas que receberam o sofrimento de serem jogadas do penhasco são pessoas que se sentiram negligenciadas no amor e se sentiram mal. No chão do porão do inferno, havia uma enorme pá que foi colocada em uma rocha como uma gangorra. Naquela pá, havia uma pessoa sentada ali, firmemente amarrada e tremendo de medo. Havia um demônio gordo, mas ágil, e no momento em que ele pulou para cima e para baixo no cabo da pá, o homem gritou e voou alto no ar, e desapareceu. Inferno dos que cometem pecados verbalmente. O Senhor disse: para aqueles que me despedaçarem, desprezarem minhas palavras e falarem imprudentemente, suas línguas serão marteladas com um prego grande, seus lábios serão costurados com uma agulha e lava será derramada em suas línguas. Inferno para os caluniadores. A psicologia por trás da calúnia é que ela não para no instante em que se ouve, mas é retransmitida para outra pessoa, e assim por diante, até se tornar um boato generalizado no momento. As línguas das pessoas que fazem da calúnia seu dever são semelhantes à língua de Satanás. Uma calúnia equivocada fará com que tanto o caluniador quanto a vítima sofram o sofrimento que vem da calúnia. A calúnia também é um hábito. É um traço satânico ter prazer em falar mal dos outros. Você deve eliminar a semente de tal calúnia. Inferno para mentirosos. Satanás continuou enfiando pedras na boca do homem. O homem vomitou e gritou de dor, mas Satanás continuou empurrando as pedras sem um momento de descanso. Inferno de pensamentos e percepções autorizadas. Pensamentos egocêntricos. Pensam e acreditam incorretamente devido ao discernimento errado, interpretar mal os atos perversos e tomá-los como atos justos,
confinar-se em seus próprios pensamentos e emoções. Inferno para queixos. Eu vi um homem que estava sendo estrangulado e amarrado com uma cobra, e uma cobra longa e fina estava se mexendo dentro de seu estômago. Numerosos homens estavam deitados no chão, com uma expressão facial robótica, como se não tivessem pensado neles, e seus rostos estavam pálidos e cinzentos com olhos fixos. Ouvi uma multidão barulhenta no meu ouvido. Quando escutei com atenção, ouvi que eram vozes de pessoas que estavam resmungando e reclamando. É culpa do Senhor. É culpa de Deus. É culpa sua. É tudo culpa dos pastores. Ouvi cada um deles reclamar que era culpa de alguém. Suas queixas eram tão altas que doíam meus ouvidos. Eles pareciam tão feios que eu tive que olhar rapidamente para o rosto do Senhor. Isto é o que o Senhor disse. Eles não diziam isso com palavras, mas sempre tinham palavras e pensamentos negativos, e tinham teimosia armazenada em seus corações. Só porque não é falado não significa que o pecado não foi cometido. É pecado até mantê-lo em seu coração sem resolver e se arrepender das coisas que estão em seu coração. Inferno para aqueles que cometem suicídio. História de um que cometeu suicídio. Estresse contínuo. Estou tão cansado e exausto. Onde quer que eu vá, não há lugar onde eu possa me sentir em paz. Tentei me acalmar bebendo. Eu não quero mais viver. Tudo ficaria em paz quando eu morresse. O peso desta vida seria tirado de mim quando eu morresse. Onde estou? Satanás, então, você pensou que tudo acabaria quando você morresse? Você pensou que seria feliz quando morresse? Se eu pudesse ir até lá. Aqueles que estão no inferno sabem que existe o céu. No entanto, eles também sabem que não importa o quanto chorem e se arrependam, nunca poderão ir para o céu. O inferno é um mundo de eterno arrependimento e sofrimento. Inferno para viciados. Viciados em internet. O uso abusivo da internet para comunicações, jogos, pornografia e outras abominações pode causar confusão entre o mundo virtual e a realidade, a barreira da linguagem, violência, perversão sexual e outros crimes. Portanto, pode ser uma causa importante que leva as pessoas ao pecado. Viciado em drogas. O inferno para viciados em drogas era um lugar muito frio. Satanás cortou os braços e as pernas do espírito, enterrou-os no gelo, e amarrou o resto do corpo a uma árvore com corda. Em seguida, eles forçaram a abertura da boca do espírito, e despejaram água suja de esgoto nela. Pessoas materialistas. Essas pessoas adoravam o dinheiro quando estavam fisicamente vivas, mas aqui recebem sofrimento eterno. O Senhor disse: essas pessoas estão tão envolvidas em sua busca por riquezas que valorizam mais o dinheiro do que as pessoas, preferem carros importados, luxuosos, a fé, e zombam dos frequentadores da igreja. Eles também vivem com medo de que a comida que Satanás derrama sobre eles desapareça. Portanto, eles tentam preencher sua ganância por posses. Assim como eles já foram sofisticados, Satanás os coloca no alto de um pedestal, e queima todo o seu corpo em chamas. Inferno para aqueles que cometem pecados sexuais. Mesmo que o amor tenha sido feito por afeto mútuo, se foi feito fora da lei que o Deus Todo-Poderoso deu aos seres humanos, é considerado um pecado sexual. As pessoas cometem pecados sexuais, mas acreditam que é apenas um dos modos de vida. O amor que não é sincero nem para a salvação de vidas, mas feito simplesmente para seu próprio prazer, é considerado pecado. A razão é que nosso corpo não foi criado como ferramenta para o prazer. Uma mulher e um homem tiveram todos os membros separados e amarrados nus. Eles foram pendurados no alto. Os demônios tinham lanças de 2 a 3 metros de comprimento, e as perfuravam na genitália da mulher e do homem repetidamente. Uma longa e fina cobra com mais de 15 metros de comprimento entrou no sexo da mulher em segundos, e passou por todo o seu corpo até sair de sua boca. Um homem estava preso na parede do poço, como um morcego humano, e feras que pareciam hienas estavam roendo o sexo do homem. Os homens que estavam presos na parede gritavam com uma dor insuportável. Os que fazem pornografia. Havia uma máquina, e uma pessoa estava amarrada com os membros separados. Quando a máquina começou a funcionar, as mãos e os pés que estavam amarrados começaram a cortar. O torso que havia sido cortado estava reunido em uma pilha. O corpo foi cortado em fatias finas, e passou pela máquina como um recibo de banco correndo pela caixa registradora. Pessoas que fazem relações sexuais com animais.
As pessoas eram penduradas de cabeça para baixo, e torcidas continuamente até que o sangue escorria delas, e fluidos escorriam delas. Os espíritos no inferno gritaram para que suas vidas fossem poupadas, mas eu vi o demônio abaixo deles coletando o sangue pingando e bebendo. Mulheres que gostam de sexo e abortam bebês de forma imprudente. Uma mulher foi pendurada de cabeça para baixo em um poço profundo. Os demônios inseriram uma lança de 20 metros de comprimento no sexo da mulher de uma só vez, e os torceram mexendo dentro dela. Inferno para quem faz aborto. Havia um bicho da seda, como uma fruta em uma árvore sem folhas. Havia um espírito nu, enrolado dentro daquela fruta, como um feto dentro de um útero. Havia espinhos afiados feitos de aço embutidos na fruta e perfurados em seu corpo. Então ela sangrou de dor miserável. Este lugar estava cheio de pessoas que perseguiam seus próprios prazeres, não geravam filhos, mas continuavam os abortando. Prejudicar vidas é um pecado de assassinato tremendamente horrível, então temos que nos arrepender rapidamente. Inferno para quem se masturba. O Senhor disse: você, que não consegue superar os truques de Lúcifer e sucumbe à masturbação, há tantos de vocês que não conseguem superar seus prazeres e cometem esse ato habitualmente. Você não percebeu a essência do amor, nem pode sentir uma abundância de amor no espírito. Vocês são pessoas que pensam que o amor físico é tudo. Não, o amor da alma é o maior. O amor podre da parte inferior do corpo é na verdade um amor que está morto. Demônios colocaram um homem em cima de uma grande tábua de corte e começaram a cortar o sexo do homem. O homem gritou e todo o seu corpo começou a convulsionar. Uma mulher foi despida e arrastada sobre um piso de pedras quentes e afiadas. Esta mulher foi incapaz de superar seus desejos, e tentou satisfazer seus desejos físicos através da masturbação. Eles caem nas profundezas do inferno porque não o percebem como pecado. O Senhor disse: essas pessoas cometeram todos os tipos de atos imundos e perversos. Há pessoas que viveram uma vida de lixo humano na sarjeta. Entre eles, também há artistas famosos, e há muitas pessoas que viveram sendo apanhadas bebendo em salões de bar, e prazeres sexuais. Com atos semelhantes à sarjeta que cometeram, eles estão sendo punidos na sarjeta do inferno. Essas pessoas tentaram se matar e se bater todos os dias. Eles viveram uma vida de autocondenação. Eles atingiam os outros, eram violentos e brigavam com os outros. Essas pessoas viviam uma vida de matar os outros em seus corações, e com suas palavras centenas de vezes de cada vez. O Senhor disse: tantas pessoas neste mundo estão corrompidas pela queda, então, por favor, transmita a meu coração sempre dolorido a eles. Quando eu os vejo, meu coração dói tanto. Eles, sem saber, cometem tantos pecados e ignoram isso, eles vagam perdidos. Meu coração dói muito por isso. Os gritos de dor do incontável número de pessoas que vão para o inferno perfuram o céu. Inferno para crianças. Aquele que experimentou o inferno: Senhor, quantos anos tem essa criança? O Senhor respondeu: esta criança tem 9 anos, e era estudante do ensino fundamental. Senhor, por que essa criança está passando por tanto sofrimento? Eu realmente não podia acreditar que havia crianças no inferno, e era realmente terrível. O Senhor disse: esta criança fez as coisas que seus pais lhe disseram para não fazer, e Satanás estava usando essa criança o tempo todo. Portanto, seu cérebro já estava atormentado com uma doença, a ponto de nem mesmo seus pais conseguirem ajudá-lo. Havia insetos rastejando ao redor da criança, e eles estavam comendo a criança completamente nua. Senhor, o que devemos fazer com crianças pequenas? Não seria bom se elas se arrependessem? O Senhor disse: se as crianças podem discernir entre o bem e o mal, sabem sobre o céu e o inferno, e julgam por si mesmas, mas se tornam corruptas, caem no pecado e consideram o pecado trivial, prejudicam os outros, zombam e caluniam os outros sem intenção de se arrepender, eles irão para o inferno. Há tantas crianças como ele no mundo. Se essas crianças sofrerem um acidente, ou ficarem doentes e morrerem sem se arrepender, os demônios os arrastarão e os confinarão em várias prisões do inferno. Inferno para os pastores que se tornaram ruins, uma que experimentou o inferno. Satanás estava dançando de alegria. Hoje veio uma pessoa grande. Ele é o pastor que costumava nos assediar. Todo o seu corpo espiritual foi amarrado com corda e arrastado até lá. Demônios ergueram uma flecha com uma ponta de metal muito afiada,
que foi aquecida sobre o fogo e começaram a marcá-lo, esfaqueando-o por todo o corpo. Aque! Por favor, salve-me. Senhor! Por favor, salve-me, Senhor! Aque! É inútil agora. Você se tornou meu. Aque! Senhor, por que essa pessoa está aqui? O Senhor respondeu: ele certa vez liderou uma igreja do médio porte. Ele recebeu especialmente a graça de Deus, e começou a liderar uma igreja. Ele pregou sobre o céu e o inferno para muitas vidas, mas, pouco a pouco, tornou-se corrupto. Ele era homem casado, mas ele seduziu uma jovem da congregação, namorou com ela e começou a se esquecer de mim. Logo depois, ele começou a bater na esposa, e acabou morando com a outra mulher. Ele foi então expulso da igreja. Mesmo quando os tempos endureceu, ele não me procurou. Ele rejeitou minha ajuda mesmo quando eu tentei dar-lhe muitas chances e trazê-lo de volta. Eu queria levar muitas vidas para o caminho da salvação por meio dele, mas ele desviou tudo e correu atrás de seus próprios desejos. Foi assim que ele veio parar aqui. Senhor, que tipo de sofrimento ele passará aqui? Os demônios odeiam e desprezam a maioria dos pastores, ou qualquer um que uma vez fez o meu trabalho, então eles infligirão todo tipo de dor. Os demônios ficarão felizes e aliviados que essas pessoas caíram em seus truques. Aqueles que mandam fundos públicos. Um homem estava nu, com os 2 braços abertos na imagem de uma cruz. Havia agulhas espetadas em cada uma de suas células por todo o corpo. Ele parecia não poder gritar, mesmo sentindo uma dor terrível. Essa pessoa gastou os fundos da igreja como se fossem seus. Aqueles que não pregam o evangelho e os que odeiam a palavra de Deus. Havia uma pessoa que continuava vomitando. Olhei de perto e vi que pequenas cobras estavam saindo de sua boca. Essa pessoa odiava a palavra de Deus. A palavra é alimento para o espírito. Nossos espíritos crescem e mudam através da palavra de Deus. Quem confessa o seu amor só com os lábios mas não dá o coração a Jesus. O Senhor disse: essas pessoas não me deram o coração nenhuma vez, e só me viram como seu próximo. Eles não me amaram. Eles me chamaram apenas porque precisavam. Eles nunca choraram por mim, apenas choraram para eles mesmos. As pessoas modernas estão tão envolvidas em distrações, e desenvolveram sua própria filosofia, até o ponto em que, mesmo que lhes digam que existe um Criador, que criou os seres humanos, e que existe um mundo espiritual, eles não têm tempo para pensar nesse mundo, nem mostrar algum interesse. Infelizmente, eles não conhecem as realidades do mundo espiritual. O Senhor disse: ainda é seu propósito de vida comer e viver bem neste mundo. Inferno. Aqueles que viveram neste mundo não tendo nada a ver comigo, quando morrerem, também irão para um lugar onde não tem nada a ver comigo. Caminho para o inferno. Caminho para o céu. Há tantos caminhos neste mundo, mas todos eles são, em última análise, 2 caminhos. Pode parecer que a vida consiste em milhares de caminhos, mas todos, quando morrerem, terão que escolher entre 2 caminhos. O que determina seu destino de ir para o céu ou para o inferno é a sua vida aqui na Terra. Assim como o gênero, masculino ou feminino, é determinado no ventre, e no ventre da Terra que será determinado o mundo onde residirá nosso espírito. O corpo físico de todos nasce uma vez e enfrenta a morte, mas como pessoas fadadas à morte, nossa vida espiritual é o resultado de nossa vida física. O Senhor disse: meu coração dói quando aqueles que eu governo vivem no meio do pecado. Eles nem mesmo sabem que é pecado, até que os pecados que eles cometem se acumulam cada vez mais alto e se tornam uma torre alta e forte. Mas eu vou perdoar a todos que derrubarem sua torre, se tornarem limpos e virem a mim. Suas dores são minhas dores. Seu sofrimento se torna meu sofrimento. Todos vocês que vivem em pecado, arrependam-se rapidamente e voltem para mim. Meu caminho é reto e meu seio é amplo e profundo. Eu expressei todo o meu amor por toda a humanidade. Arrependa-se sinceramente para que você não vá para o inferno. Aqueles que o sentem profundamente em seu coração, se esforçariam com todas as suas forças para não ir para o inferno. Conte-lhes sobre este inferno, que seja conhecido. O inferno que foi descrito para você até agora, é apenas uma fração do inferno, mas há tantos tipos de inferno, quanto há tipos de pecados. Não podemos julgar os padrões desses pecados com precisão, então, os pecados que nem sabemos que estamos cometendo continuam a se acumular. O inferno não é um mundo ilusório. Mesmo agora, no mundo espiritual, há um grande número de pessoas caindo no inferno diariamente. Parece um assunto que não se relaciona com você.
Nunca se esqueça que você pode ser uma dessas muitas pessoas. Não há sentido em se arrepender no inferno. Não há como sair daquele lugar. Você deve ter em mente que um mundo que o recompensa de acordo com as suas ações, está esperando por você após sua morte. A hora do arrependimento é agora, enquanto você ainda está vivo.